Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial à Sra. Ministra e aos restantes membros do Governo. Para esta ronda, Sra. Ministra, o PSD, e bem, no nosso entender, vai abordar o tema do emprego e do desemprego. Até uma oportunidade para a Sra. Ministra poder se debruçar um pouco sobre o tema e tentarmos perceber aqui todos em conjunto, até porque falou pouco sobre emprego, para tentarmos aqui perceber todos em conjunto se estamos a fazer a mesma leitura dos números e se estamos a ter a mesma percepção da realidade. E de nossa parte, naturalmente, também, enquanto maior partido da oposição, fiscalizar e avaliar aquela que tem sido a atuação do Governo no sentido de tomar decisões políticas que mitiguem, que minimizem o impacto da pandemia nas empresas, no emprego e, naturalmente, nas famílias. Esta nossa intervenção sobre esta área do emprego ainda se afigura com maior importância porque ontem a Comissão Europeia apresenta um dado extremamente preocupante que contraria em 3 pontos percentuais o otimismo do Governo e que nos vem dizer que revê em acentuada baixa, portanto pior em 3 pontos percentuais do que aquela que o Governo projetava, é que não haverá crescimento, mas sim uma contração do PIB em menos 9,8%. Ou seja, Portugal em 2020 vai apresentar a 5ª contração mais profunda de toda a Europa. E naturalmente que este cenário é um cenário ímpar, motivado pelas piores razões que todos conhecemos e que nós lamentamos, que não acusamos o Governo como criador da pandemia, mas temos que exigir ao Governo para este período excepcional medidas excepcionais. E o Governo naturalmente que tem que ter essas habilidades excepcionais e colocar-se ao dispor dos portugueses para ultrapassar da melhor forma este momento. A nossa preocupação não deixa de fazer sentido, porque quando a Sra. Ministra ainda agora já referiu há dias várias vezes e continua a referir a desaceleração do crescimento do desemprego. Sra. Ministra, eu pergunto-lhe se quando se refere à desaceleração do crescimento do desemprego, se acredita mesmo nisso. Ou seja, nós quando lemos tecnicamente os números, nós conseguimos perceber efetivamente, e o trabalho técnico do INE diz-nos que em abril tínhamos uma taxa de desemprego de 6,3% e em maio de 5,5%. Desceu a taxa de desemprego. E depois também olhamos para os números do Instituto de Emprego e vemos que no dia 29 e 30 reduziram o número de inscritos em 21.546, ou seja, no dia 28 de junho tínhamos mais 21.546 inscritos do que no dia 29. Então vamos por partes. Relativamente à taxa de desemprego que o INE apresenta, a Sra. Ministra, o que nos interessa também é fazer uma análise política e falar de política sobre a taxa de desemprego, é sentir o que é que as pessoas sentem e é falar sobre o que é que as pessoas sentem na rua. É nós sairmos à rua e percebermos que aquele restaurante ou aquele café que abriu voltou a fechar. É perceber que aquele restaurante ou aquele café que deveria estar aberto nunca mais abriu. E a percepção que as pessoas têm deste fenómeno é uma percepção real, não é tão otimista como a do Governo, e o Governo tem de conseguir explicar porque é que nós atingimos, porque é que a taxa de desemprego está a crescer. Quando o INE pergunta aos desempregados se procuraram emprego, para aferir a taxa de desemprego, se procuraram emprego nas últimas 4 semanas, os desempregados vão dizer que não procuraram emprego. Naturalmente não procuraram, não é porque não tenham motivação e disponibilidade para o trabalho, é porque não conseguiam procurar. O estado do país e da pandemia, o encerramento do país, não permitia que procurassem. O que quer dizer o quê? Que cerca de 50.000 desempregados no mês de maio
deixaram de pesar na taxa de desemprego. A senhora Ministra, naturalmente o senhor Secretário de Estado, Miguel Cabrita, que também tem revelado tecnicamente muita experiência na análise destes números do emprego, conseguirá explicar que 50 mil pessoas no mês de maio deixaram de pesar na população ativa e foram arrumados para a população inativa. Estas pessoas têm de ter a nossa preocupação. E a senhora Ministra não pode, com tanta leveza, referir-se à desaceleração do desemprego sem sentir aquilo que nós sentimos e sem sentir o que os portugueses sentem. A mesma coisa digo relativamente aos dados do Instituto de Emprego. A senhora Ministra sabe, como nós sabemos, que o Instituto de Emprego também esteve confinado. Os técnicos, e muito bem, estiveram a trabalhar na medida do possível, em teletrabalho. Os postos oficiais dos centros de emprego estiveram encerrados. Voltaram a abrir. E naturalmente que, ao implementarem mais a sua atividade, há um decréscimo dos números no final do mês de junho, naturalmente, nada contra. Também é preciso dizer que os números que foram trabalhados e que foram permitindo esse aumento até ao dia 28 de junho resultam única e exclusivamente ou quase exclusivamente dos pedidos de subsídio de desemprego, que eram esses números que o IFP estavam a tratar. E, portanto, senhora Ministra, sobre esta matéria dos dados, nós solicitávamos que tivesse outra sensibilidade para a análise deste fenómeno do emprego e que agora também nos pudéssemos debruçar sobre as medidas ativas de emprego e formação. A senhora Ministra fala muito daquilo que a Segurança Social faz e muito bem. Precisamos da Segurança Social ágil e ativa para conseguir cumprir os compromissos. Falou aqui que vão iniciar formações modulares para ativos empregados. Muito bem. Onde é que estão as medidas ativas de emprego para o Instituto de Emprego e Formação Profissional executar? PSD, em 2011, quando chegou ao governo, apanhou uma situação ímpar, exclusiva, o país em crise. Criamos medidas excepcionais, apoios reforçados, para conseguirmos fazer este combate e tornar os apoios à contratação mais atrativos para os empresários, para que aí pudessem lançar mais ofertas de emprego. Concluiu-se, quando o governo do Partido Socialista chegou em 2015, que era preciso reduzir esses apoios e esses incentivos à contratação. Nunca ouviu uma voz contra da parte do PSD. Vou terminar assim, Sr. Presidente, porque consideramos sim que realmente poderíamos estar em condições de reduzir esse apoio. Mas agora as medidas têm de ser excepcionais, porque o período é efetivamente excepcional. A Sra. Ministra, termino sim, Sr. Presidente, criou aqui uma nova medida e também gostava de saber que resultados é que nos apresenta sobre ela. Foi a única que criou, que é o apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde. Como é que os desempregados aderiram ao seu convite para irem trabalhar para equipamentos sociais e de saúde em pleno ambiente de Covid? Muito obrigado, Sra. Deputada. Eram essas as principais questões que eu gostava de obter resposta. Muito obrigada, Sr. Presidente.